Explicação das páginas 9 a 12 da apostila de matemática, localização e multiplicações. Em que lugar do mundo? Lápis na mão. Com o auxílio do esquadro, marque os pontos A, 1,3, B, 3,7, C, 7,7 e D, 9,3. Una os pontos com as linhas retas em ordem alfabética. No final do traçado, una os pontos A e D. Que figura você obteve? Então, a figura tá aí, gente, tá? Eu não fiz isso porque eu sou boazinha, não. Eu fiz isso porque vocês iam ficar meio perdidos e para explicar isso pelo celular ia ficar complicado. Então, vocês façam direitinho as marcações, tá bom? Prestem bem atenção nos pares ordenados, ponto A, 1,3, B, 3,7, C, 7,7, D, 9,3, tá? Aí depois vocês vão unindo A, B, C e D, e depois A e D, tá bom? Essa figura aí é um trapézio, tá ok? Quando os gráficos são construídos sobre malhas quadriculadas ou pontilhadas, o trabalho de localização dos pontos fica mais fácil. Na malha quadriculada, marque os pontos A, 0,3, B, 3,5, C, 6,4, D, 5,1 e E, 2,0. Eu marquei aí, tá bom? Não é para facilitar a vida de ninguém, tá? É para ficar mais fácil, para vocês entenderem. Não foi preguiça de apagar, tá bom? Foi para facilitar mesmo o entendimento de vocês, tá ok? Use linhas retas, una os pontos em ordem alfabética, ou seja, A, B, C, D e E. E feche a figura unindo A com E. Que figura você obteve? Essa figura aí, né? Bonitinha. Qual é o nome dela, gente? A outra eu ajudei. E essa daí? Chama-se... Qual é o nome dessa figura? Alguém sabe me dizer? Essa figura tem 5 lados. É um pentágono. Tia, mas o pentágono não tem que ser mais bonitinho? Teria, mas ele tem 5 lados, então é um pentágono, tá bom? O gráfico a seguir mostra a variação de temperatura em uma cidade durante um dia. Variação de temperatura, que é o nome do gráfico, né? Temperaturas em graus Celsius e o tempo em horas. 2 horas, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 horas. Note que nesse gráfico, o eixo do tempo tem números distribuídos igualmente de 2 em 2. No eixo da temperatura, os números aumentam de 1 em 1, tá? Então, vamos lá. Entre 0 e 2 horas, a temperatura estava em 8. Aí, abaixou para 7, aí se manteve, depois subiu, foi para... Depois de 8 horas, foi para 8, né? Depois subiu, às 10 horas estava em 9. Aí deu uma subida, né? Às 12 horas estava em 13 graus. Às 14 horas estava em 15 graus. Às 16 horas desceu para 13, né? Às 18 horas desceu para 10. Às 20 horas desceu para 7. Às 22 horas subiu de novo e se manteve em 11 graus Celsius, tá bom? Em qual horário a temperatura ficou mais alta nesse dia? E qual foi a temperatura? Escreva o par ordenado correspondente a esse horário. Não esquece lá das vírgulas, tá bom? E de pôr entre parênteses. Em quais horários a temperatura ficou mais baixa nesse dia?
Que temperatura foi essa? Escreva os pares ordenados correspondente a esses horários. Se não conseguir, não tem problema, na hora da correção vocês escrevam, tá bom? Qual era a temperatura ao meio-dia e às 16 horas? Escreva os pares ordenados correspondentes a esses horários, ou seja, às 12 horas e às 16 horas. Qual era a temperatura no horário em que você costuma ir dormir? Então, né, gente? Se fosse eu não ia saber, porque eu vou dormir de madrugada. Mas, aparentemente, a temperatura se manteve ali sem maiores alterações, né? Então, acredito que no horário que eu fui dormir, eu consigo fazer, sim, mais ou menos a temperatura que estava, tá bom? Um tanque com capacidade de 100 litros foi preenchido com água. As tabelas a seguir mostram a variação do volume de água no tanque durante 15 minutos. Variação do volume de água, tempo em minutos, volume em litros, pares ordenados. Então, vamos lá. Tempo é 0, volume 0, par ordenado 0,0. Tempo em minutos, 1 minuto, volume em litros 10, par ordenado 1,10. 2 minutos, volume em litros 35. Desculpa, eu ia dar a resposta do par ordenado. 5 minutos, 40 litros. Qual é o par ordenado? 6 minutos, 50 litros. 7 minutos, 50 litros. 9 minutos, 70 litros. 10 minutos, 85 litros. 12 minutos, 100 litros. 15 minutos, 100 litros. Escreva na tabela os pares ordenados que faltam para fazer um gráfico. Localize os pontos indicados na tabela, marque-os e ligue eles para formar o gráfico e representar a variação do volume de água. O tempo deve ser marcado no eixo horizontal e o volume no eixo vertical. Não se esqueça de dar um título para o gráfico. Tá aí, ó, volume em litros e tempo em minutos, tá? E já está marcado todos os pontinhos aí dos pares ordenados que vocês escreveram lá na tabela. Ok? Tia, você deu a resposta? Dei. Porque, como eu falei, fica muito difícil tirar dúvida pelo celular. Então, é mais fácil fazer assim que vocês vão atentando o que vocês estão fazendo, prestando atenção na tabela que vocês responderam no outro slide. Ok? Não é porque eu sou boazinha, não, tá? É porque fica mais fácil explicar desse jeito, dando a resposta mesmo. Porque vocês vão marcando e vocês vão verificando os pares ordenados que vocês colocaram na tabela, tá bom? Quantos litros de água havia no tanque no início da marcação do tempo? Ao fim de 12 minutos, quantos litros de água havia no tanque? A linha que une os pontos correspondentes a 12 e 15 minutos é horizontal. O que isso significa? O que você acha que aconteceu entre 12 e 15 minutos? Há algum outro momento em que ocorre o mesmo que entre 12 e 15 minutos? Quantos litros de água entraram no tanque entre 1 e 2 minutos e entre 2 e 5 minutos? O que pode ter ocorrido para ver essa diferença? O desenho representa a quantidade de água que havia no tanque em algum momento dos 15 minutos gastos para enchê-lo. Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. O desenho pode ter sido feito antes de 2 minutos. Esse desenho foi feito aos 5 minutos. Esse desenho foi feito após 10 minutos. E esse desenho foi feito antes de 10 minutos. Notem que tem 1/4, né? 1/2 e 3/4 aí na marcação. Só que a marcação está entre meio e 3/4, ok? Aí vocês vão
ver direitinho quais são as afirmativas verdadeiras e quais são as afirmativas falsas, ok? Por que as linhas que unem os pontos do gráfico estão em direções diferentes? Seria possível ver uma linha vertical neste gráfico? O que ela significaria se tivesse aí? O que é que vocês acham? Que poderia ou não ter uma linha vertical no gráfico? O que é que vocês acham? Sim ou não?